Paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Iremos dar continuidade a mais este assunto, dom da profecia, terceira parte. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor Flávio de Andrade. Que Deus possa te abençoar mais uma vez. O texto que nós iremos ler está lá em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 6. Vamos ler. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Nós lemos na segunda parte sobre o dom de profecia, no texto lá em Coríntios. E você vê que a relação de dons é diferente. Muitos têm falado dos 9 dons do Espírito Santo, mas os 9 dons do Espírito Santo está lá em Coríntios. Mas se você relacionar esses dons que estão aqui em Romanos, você vê que é mais do que 9. Mas vamos nos ater ao dom de profecia. Antes, porém, eu quero te dizer, assim diz o Senhor, você está com medo do vírus que está matando? O teu Deus manda te dizer, eis que eu sou o teu antivírus. Se tu estiveres apegado a mim, este vírus não te pegará. Assim diz o Senhor para todo o povo de Deus. Se apegue com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Vamos ao assunto. Bom, esse texto aqui diz que sobre a profecia, ele diz: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Quer dizer, cada um tem uma quantidade diferente de fé. Ora, quando Deus me deu o dom de profecia, eu tinha uma fé pequena. Então, muitas das vezes, o dom operou em dúvidas. Porque muitas das vezes, o inimigo vinha sobre mim, porque ele não quer nenhuma operação de dons na igreja. É por isso que há muitas proibições na igreja. Eu fui de uma igreja, uma certa vez, que o pastor proibiu profecia. Ora, a igreja se corrompeu e Deus mandou sair de lá. Então, o que acontece com aquele que recebe o dom? Ele vai ter um crescimento paulatino de fé, quer dizer, a fé vai aumentar gradativamente de acordo com o exercício de dons. Se você está numa igreja onde não pode exercer o teu dom vai ficar estagnado. Vai acontecer como aconteceu com Timóteo, o dom dele ficou morto. E Paulo disse para ele: olha, Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Timóteo teve problemas de exercer o dom dele, e o dom dele, morreu. Ele teve que avivá-lo. A mesma coisa a profecia. Eu tive muitos problemas com o dom da profecia. Por quê? Porque Satanás vem me assaltar. Você está falando de você mesmo, você não está falando daquele lá de cima. E começou a falar muita coisa, eu ia para o chão, eu ia para a boca do pó, eu ia para o jejum, eu ia me humilhar, eu ia falar com Deus. E Deus falava comigo através dos sonhos que Ele estava me usando. E muitas das vezes era questionado o que Deus mandava eu fazer. Eu me lembro que uma certa vez Deus me usava sempre contra um pastor. Esse pastor já morreu.
sabe? E ele me usava contra esse pastor. Sempre quando ele, pastor, ia pregar, e Deus me usava contra ele. Ficou um clima muito pesado na igreja. Mas eu sei que era Deus me usando contra aquele pastor, e aquele pastor morreu. Eu vou te dizer uma coisa. Já que eu estou falando sobre morte, eu vou falar uma coisa para você. Deus guarda o seu profeta. Uma certa vez, um vizinho mudou para aqui, para o lado da minha residência. Um senhor muito educado, muito bom, mas ele tinha um filho rebelde. E esse filho veio morar com ele. Esse filho arrumou um atrito comigo. Por quê? Porque eu tive que aterrar um terreno muito baixo nas enchentes de 2005, e ele começou a me perseguir por causa daquele aterro, porque foram 2 caminhões truncados, mais ou menos quase 30, mais ou menos 14 metros quadrados de terra cada caminhão, mais ou menos 30 metros quadrados de terra. E era muita terra. Ele começou a me perseguir. Ele apontou o dedo em mim um dia de chuva, porque a terra impediu a passagem da água por ralo e encheu a porta de água dele. E ele veio falar comigo, eu falei, rapaz, eu não sabia que ia chover. Eu preciso aterrar o meu terreno. E ele apontou o dedo para mim e disse, olha, rapaz, você vai se ver comigo, hein? Você vai ver o que vai te acontecer, hein? Você toma cuidado, hein? Você não sabe quem sou eu. E eu não sabia mesmo, não. Mas o Deus que eu sirvo sabia. Eu entrei para dentro da minha casa, fechei a porta e chamei minha esposa, dobra o joelho aqui comigo, eu vou entregar esse homem na mão de Deus. Falei, eu orei, entreguei aquele homem na mão de Deus, para que Deus tirasse ele do meu caminho. Você sabe o que aconteceu naquela semana? Você não sabe, vou te contar. Apareceram uns homens na porta da casa dele, ameaçando ele, querendo pegar ele, e sumiram com ele. E ele foi achado morto. Se ele não tivesse me ameaçado de morte, talvez ele não morreria. Mas ele ameaçou um homem de Deus. Deus guarda os seus profetas. Quando a palavra de Deus diz que dê atenção aos profetas de Deus que você vai prosperar, ele está dizendo que um profeta tem autoridade para abençoar. É por isso que todos em Israel, quando ia na casa de um profeta, levavam um presente. Entendeu? Era costume da época. Era cultura da época. Então, seja de acordo com a proporção da fé. Então, conforme você vai exercitando o dom de profecia, o dom se manifesta através de você. Há dias que ele vem, há dias que ele fica sem vir. Há tempos que ele vai te usar bastante, há tempos que ele não vai te usar, ele vai te escalar, ele vai mandar o profeta ficar calado. Vai ser de acordo com a vontade de Deus. Mas sempre o profeta vai esperar que o espírito de profecia caia sobre ele. Ele vai aprender isso. Deus vai ensinar ele, de acordo com o caminhar dele com Deus, a vida dele santa e obediente a Deus. Aleluia! Deus vai ensinando ele e ele vai crescendo em fé. Olha, eu quero dizer para você, nem um frouxo vai ser profeta, nem um covarde vai ser profeta, nem um medroso vai ser profeta. Deus chama os valentes. E você que está sendo perseguido, você que não está sabendo conter-se, você vai ter que aprender muita coisa. Quando você for perseguido, feche a tua boca, não se justifique.
Aleluia! Deus é a defesa do profeta. Então, eu passei muitas experiências, sabe? Experiência de, assim, pessoas começarem a falar, oh, não, o que ele falou está acontecendo comigo, é isso mesmo, e outros, nada, ele profetiza da parte do diabo, isso, ele é falso profeta, e aquela coisa toda. Mas o profeta tem que aprender a lidar com essas coisas, porque ele é só um porta-voz, sabe? O correio vai na tua casa, entrega uma carta, quando você abre aquela carta, você lê aquela carta, e aquela carta está dizendo umas poucas e boas para você. Aí você pega o correio e esmurraça ele, e bate no correio. Você é só um porta-voz, sabe? Mas diferente do correio, você vai ser perseguido, você vai ser acusado, sabe? Você tem que reclamar, você que não gostou da profecia, reclama com ele lá. Reclama com ele. Ah, com ele você não pode reclamar. Com ele você não pode acertar o olho dele, a cara dele, você não pode esbofeteá-lo, né? Aí você vai atrás do profeta. Ai, ai de ti, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas igrejas têm matado os profetas? Não tem deixado o Senhor Deus usar os seus vasos, né? Aleluia! Mas eu te digo uma coisa, a profeta em Israel, e a profeta muito valente, que não vai correr de ninguém, a profeta muito valente que vai falar a verdade, a profeta muito valente que não se vende, que você não vai comprar ele, sabia? A profeta muito valente, aleluia, que vai falar a verdade, que vai falar o que o seu Deus está falando, está mandando ele profetizar. Então eu profetizei em muitos lugares, Deus me levava em igreja daqui, em igreja dali, e Deus me usava. Era profecia contra um pastor, era profecia a favor de um pastor, era profecia para vaso daqui, para irmãos daqui, para irmãs dali. Deus dirige os passos do profeta. Eu vou contar uma coisa para você. Uma certa vez, me chamaram para visitar uma profeta. Presta atenção. E nós chegando lá, ela morava numa favela. E nós entramos, e aquela profeta, Deus usou ela para nós. E quando nós terminou a visita, o grupo de irmãos saíram e eu saí atrás. E o Espírito de Deus falou assim para mim: volte e dê a ela R$50. Naquela época, R$50 era um bom dinheiro. Eu falei: irmã, eu voltei porque o Espírito de Deus mandou te entregar isso aqui, toma. Ela começou a chorar e falou: irmão, eu não tenho nada em casa. Deus fala com o profeta. Você pensa que para ser um profeta, Deus não treina ele? Deus treina ele. Eu aprendi a dar, não esperando receber, e dou até hoje, não esperando receber. Eu nunca cobrei e nunca vou cobrar pregar em lugar nenhum, porque a gente dá de graça o que de graça recebe. Agora, se alguém quiser ofertar alguma coisa, pode ofertar, mas eu cobrar, pedir, eu não vou pedir. Uma certa vez, Deus mandou ajudar um pastor. Deus falou assim: eu quero que você ajude ele. E eu fui e falei com esse pastor: olha, pastor, Deus mandou ajudar o senhor na sua igreja. Como estão os cultos de consagração na sua igreja? Ele disse: não tem culto de consagração, pois eu vou ajudar o senhor. Aí eu falei para ele: olha, eu vou fazer uma temporada de oração no monte. Eu ia num monte junto com um homem de Deus, que Deus já o recolheu para a glória. E nós subimos aquele monte. E foi 1, 2, 3, 4, 5. Muitos dias eu subi naquele monte, para bem entender um mês mais ou menos.
E um dia que eu estava subindo o monte, o Senhor Deus me mostrou uma flor tão linda e Ele me falou: eu vou te abençoar. E eu falei: meu Deus, o Senhor vai me abençoar e você não sabe a luta que eu estava passando, sabe? Porque Deus me separou só para a obra dele, e este caso eu vou contar mais à frente. E eu terminei a campanha no monte, eu falei: pastor, já estou pronto para começar a campanha lá na tua igreja. E eu fiz 13 dias, 13 quinta-feira de campanha naquela igreja. Aleluia! E Deus operou muito forte. E Deus revelava e curava. Eu vou contar uma experiência que eu tive nesses dias. No primeiro dia não foi quase ninguém, o pastor falou assim: olha, não vai vir nessa hora, não vai vir ninguém aqui, porque eu comecei o trabalho à tarde, eu não fazia à noite, eu fazia à tarde. Deus mandou eu fazer à tarde, às 13 horas da tarde, das 13 para 14 horas. E a campanha ia até às 17 horas. Ele falou: não vai vir ninguém. Eu falei: meu Deus me mandou fazer essa campanha, Ele vai trazer o povo. Então, na segunda quinta-feira, já começou a vir mais gente. Na terceira quinta-feira, já que veio mais gente. E na mesma, a casa estava cheia. E Deus operando e Deus revelando. Sabe? E num dos dias acontecia assim. Fazia a campanha, não é? E tinha um culto da noite. Entendi, aquele culto se estendeu. E como já era muito tarde, eu saí a porta fora, e quando chegou lá na frente da igreja, eu fiquei esperando o pastor vir, que a gente vinha junto, aqui para Jacarepaguá, porque a campanha era numa igreja lá em Parada de Lucas, perto de Caxias, Rio de Janeiro, bem longe daqui. E eu fiquei ali naquela porta, de repente saiu do beco, porque a favela Parada de Lucas é uma favela muito perigosa aqui do Rio de Janeiro, né? Perto de Honório Gurgel também, outra favela muito braba aqui do Rio de Janeiro. E vem uma senhora, uma jovem, né, senhora, caminhando pelo beco, e quando ela me viu, ela caiu no chão. E como eu estava numa favela, da onde eu estava, a uns 3 metros de distância, ela olhou para mim e caiu, durinha no chão. E eu fiquei olhando para ela. Naqueles dias eu estava em muita consagração, jejum e oração. E o povo que viu ela: ei, fulana caiu ali, vamos lá socorrer ela. E juntou uma multidão, e sacode daqui, sacode dali, sacode daqui, sacode dali, bate no rosto, passa água, passa álcool, passa vinagre, nada. E eu fiquei olhando. De repente o Espírito de Deus falou assim para mim: vai lá e toca nela. Aleluia! E eu cheguei diante daquela multidão e falei: por favor, eu posso fazer uma oração por ela? E eles me olharam assim, descrédito, né? Eu botei a mão na testa dela e disse: em nome de Jesus. A mulher abriu os olhos. Sabe o que aconteceu? Na outra quinta-feira, estava mais cheia a igreja. E o povo da favela dizendo: vamos lá, saber quem é esse homem aí, que aconteceu isso, isso, isso. Assim Deus faz. Eu tenho muita coisa para contar para você. Porque Deus defende o profeta. Sabe? Uma certa vez, uma irmã duvidava de mim. Isso em outra igreja. E o pastor me deu uma oportunidade para orar por revelação. E eu falei: olha, aqui tem uma irmã que me revela o Espírito Santo, que ela está com um dente inflamado, mas me diz o Espírito Santo que ele vai resolver esse teu problema. Acabou o culto, fomos embora. Ela veio na frente, orei por ela, acabou o culto, fomos embora. Naquela noite, de um dia para o outro, estourou o dente dela, saiu pus, limpou o dente e ela ficou sã daquele dente. Não precisou fazer canal. Assim o Senhor faz na vida de muitos. Eu posso te contar muitas
experiências. Mas o que eu vou me lembrando, eu vou contando. Então, seja de acordo com a proporção da fé. Então, veja bem, um profeta vai ter que ter muita fé para poder crescer. E como se cresce na fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, o profeta vai ter que comer muito a palavra de Deus. Eu me lembro que eu orei, eu li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, de joelho, para adquirir mais fé. Eu ia para o joelho, eu botava a boca no pó, eu jejuava e ia adquirindo mais fé, até eu ter certeza que o que Deus colocava na minha boca era Ele me usando. A profecia vem por inspiração, ela vem por revelação também, ela vem por visões também, sabe? E você muitas das vezes sente aquele poder vindo sobre você e você tem que entregar. Mas como eu tenho falado, você não pode confundir dom da profecia com ministério de profeta. Dons ministeriais são diferentes, nós vamos ver mais na frente. E dom de profecia é diferente, é um dom que manifesta de vez em quando. Quem é profeta coloca a mão, Deus revela, olha nos olhos, Deus revela. Quem é profeta não tem dificuldade. Por quê? Porque ele já está exercitado, sabe? Ele já está exercitado. Deus trabalhou na vida dele. E a fé dele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. A Bíblia diz, aprendei uns com os outros. Você que recebeu o dom de profecia, é um jovem, é um novato, você vai aprender com homens com mais experiência no dom de profecia. Veja o quarto vídeo desta série de vídeos, a história de um profeta.